Natal é vida nova. É o título dessa meditação que eu quero ter com vocês. Nós fizemos o ano passado, também no Natal, uma mensagem chamada O Maior Presente de Deus, né? Que é o Natal. Convido você a assistir, a ouvir essa mensagem de novo, porque sempre que a gente se debruça sobre o Natal, tem sempre, como todas as escrituras, né? Mas o Natal tem sempre um significado de trazer algo novo para a gente. Eu não sei o que vocês acham, mas eu amo Natal. Amo Natal. E eu queria ler aquela passagem que o anjo Gabriel avisa para Maria, anuncia a Maria, chamada Anunciação, né? Que ela será mãe do Salvador. Vamos lá? Em Lucas capítulo 1, verso 26 a 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino jamais, jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou escrava do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amados, eu não sei quanto a vocês, mas eu amo o Natal. Eu amo o Natal. É a festa que me traz mais recordações da minha infância, né? Eu me lembro das guloseimas que minha mãe fazia, né? Daquela alegria do Natal e daquela crença que o Papai Noel ia deixar um presente debaixo da cama. Meu pai, apesar de ser operário, ele sempre tinha essa prática. Eu cortava, ia dormir cedo no dia 24, no dia 25, cedinho já corria para olhar debaixo da cama e tinha um presente. E da árvore de Natal, com aqueles enfeitezinhos lindos, a casa cheia de familiares, colegas todos sorrindo. Era uma atmosfera maravilhosa. E essa atmosfera aponta para aquilo que é dito na Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o maior presente da humanidade. Deu o seu próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16. Nunca houve alguém como Jesus Cristo, e nem nunca haverá. Antes da sua vinda, nunca houve alguém, e no mundo nada parecido com ele. E quando voltar na sua segunda vinda, não haverá ninguém parecido com ele. Tanto é que a humanidade conta, né, o período da história como AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus de Nazaré. Veio homem, mas nunca deixou de ser Deus, né? O Filho eterno, Senhor da glória, o único mediador, né, entre Deus e a humanidade. Aquele que bebeu a última gota do cálice da ira de Deus, né? E recebeu sobre si toda a punição que o pecado tinha sobre a humanidade, recebeu sobre ele. Aquele que veio ao mundo para dar partida no plano da salvação que Deus tinha antes da criação do mundo, que recebeu em si toda a punição do pecado, né? O mundo poderia ficar falando sobre Jesus aqui horas e horas e não é conseguir terminar. Mas eu queria chamar a atenção
sobre o caráter de Jesus, sobre um aspecto do caráter de Jesus, né? E o profeta Isaías, 700 anos antes, já dizia que o Messias não desprezaria o pavio torcido, né? A cana torcida quebrada e aquele paviozinho que fumega. Falando de como Cristo trataria o ser humano, mesmo que fosse aquele ser humano que está extremamente fragilizado pela vida, que tem passado por todos os sofrimentos, que é como se fosse um junco de um rio, quase se partindo, né? Quase não aguentando mais a pressão da vida, ou aquele paviozinho que fumega, quer dizer, ele está aquela fumacinha de vida ainda nele por causa do sofrimento, por causa do peso, é acolhido por o Messias, é acolhido por Cristo, e a gente vê isso o tempo todo nos evangelhos. Jesus chamando para si, Jesus abraçando, Jesus não desprezando o sofrimento humano. Aquela passagem que está no capítulo 10 de Atos, quando Pedro entra na casa de Cornélio, aquele centurião romano, e começa a sua pregação, ele começa falando sobre Jesus, dizendo, ele ia em todos os lugares fazendo bem a todas as pessoas. É algo incrível, era 100% amor. É algo incrível o caráter de Jesus. Naquela passagem que está registrada no Evangelho de Lucas, que o fariseu Simão convidou Jesus para almoçar na sua casa e chamou vários convidados para estarem naquele momento ali com Cristo. E Jesus chega e se senta à mesa ali do fariseu, e nisso entra uma mulher que, trazendo um perfume preciosíssimo, unge os pés de Jesus e com as suas lágrimas, ela vai derramando as suas lágrimas nos pés de Jesus e secando as suas lágrimas com seus cabelos. E registra ali que passava no coração de Simão e no coração de todos aqueles mestres da lei, aqueles escribas, falando, esse não pode ser profeta de Deus, porque se ele fosse um profeta de Deus, ele saberia que tipo de mulher é essa. É uma pecadora. E Jesus capta o que passa no coração deles de forma sobrenatural e vira para Simão e fala, Simão, posso te fazer uma pergunta? E Simão, claro, mestre, pode fazer, lógico, com aquela hipocrisia humana, né? E Jesus chega e fala para ele, olha, tinha um senhor muito rico que emprestou, vamos botar o dinheiro de hoje, só para a gente entender, emprestou R$ 1.000 a uma pessoa e emprestou R$ 1.000.000 para uma segunda pessoa, que deviam a ele. E depois esse homem perdoou a dívida dos dois. Perdoou, simplesmente perdoou. Qual, Simão, me diga, qual dos dois ficou mais grato? Ah, mestre, aquele que foi perdoado mais. Respondeste bem, Simão, você respondeu bem. Repara só, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar meus pés, você não me deu um beijo, você não me abraçou. Mas essa mulher, que tinha tudo que ela tinha, ela comprou um perfume, ela ungiu meus pés, ela ungiu minha cabeça, ela cuidou, derramou suas lágrimas e com suas lágrimas lavou meus pés e com seus cabelos secou as suas lágrimas. Então, eu te digo, Simão, aquele que é muito perdoado, né, será eternamente grato. E aquele que é pouco perdoado não dá o valor devido. Então, o que ele estava mostrando para aquelas pessoas? Que ele é o amor que acolhe, o amor que recebe. Amar é acolher. Amar é acolher as diferenças, irmãos. Acolher as pessoas, independente do que elas sejam, tá? Elas são seres humanos, são feitos pelo Deus Todo-Poderoso e Jesus morreu por todas elas. Amar e acolher não olha a cor da pele, não olha o gênero sexual da pessoa,
não olha a posição social, se é rico, se é pobre, não olha o grau cultural, e simplesmente acolhe, como Cristo fazia com todos. E Jesus falou: sereis conhecidos como meus discípulos, se amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então, como é que nós somos conhecidos como discípulos de Cristo? Quando a gente acolhe. Então não faz menor sentido as pessoas dizerem que são cristãs se não acolhem. Né? A gente vê tanto exemplo ao longo da história, né? Uma igreja que praticou a Inquisição, que matou, a igreja nos Estados Unidos que queimava as igrejas dos negros por causa da cor da pele. Hoje no Brasil se destrói lugares de cultos que não são, teoricamente, não são cristãos, porque são diferentes. Enfim, isso não é cristianismo. O cristianismo é, antes de tudo, é acolhimento. Sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. E foi o Natal que inaugurou isso na humanidade, irmãos. Quando Cristo nasceu, ele trouxe o amor acolhedor do Pai. E o Natal é tão lindo que o próprio Satanás, né, sabe disso. Ele sabe que o Filho de Deus viria, porque foi prometido no, lá no Éden para Eva, né, que o filho dela iria pisar na cabeça de Satanás. Por isso que Jesus fala: eu vim para destruir as obras do diabo. E quais são as obras do diabo, irmão? É o egoísmo, é a falta de amor que gera toda essa maldade que existe no mundo, que a gente vê todos os dias. Então, o reinado de Satanás está com os dias contados. E ele sabe disso. E eu até avalio que ele arrumou uma maneira de deturpar na cultura humana a festa do Natal, a vinda do Salvador, né? Que transformou o Natal numa festa de consumo, né? Onde as pessoas têm filmes de Papai Noel, nada contra isso, não estou dizendo que eu sou contra ou a favor, não. Estou apenas dizendo que isso foge do foco que é o nascimento do Cristo, né? A gente vê festa das luzes, o espírito natalino. O espírito natalino é Jesus, irmão. É a presença dele no mundo. Né? A gente vê em Gramado a festa das luzes, né? Até os próprios cartões de Natal hoje nem trazem mais presépios. Né? Então, as pessoas. E pelo contrário, no Natal, que era uma época que a gente deveria refletir no amor, a gente vê tanta gente se endividando para comprar presentes, se embriagando, alto índice de mortes, de suicídios. Né? Criaram os verdadeiros substitutos, caricaturas. O próprio Papai Noel é uma caricatura, não tem nada a ver com o Natal. Tá? Então a gente vai vendo isso tudo, mas a gente vê que Deus não permitiu, e não permitiu mesmo, que o Natal fosse deturpado. Deus é como se ele mostrasse para a gente que jamais vai perder o seu fascínio, né? Porque ele já foi revelado 750 anos, mesmo antes de Jesus nascer. O próprio profeta Isaías, lá no capítulo 7, diz que um menino nos nasceu, nasceu da Virgem. O seu nome é Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, Deus conosco. Reparem, irmãos, e não só isso, acho que Deus fez ainda um chá de bebê fantástico, como nunca houve, irmão. Colocou uma estrela guia no céu, está lá em Mateus, no capítulo 1, fala sobre o nascimento, capítulo 1 e 2, sobre o nascimento do Cristo, e trouxe miríades de anjos aparecendo. Foi coisa fantástica, fantástica, louvando a Deus. Então, reparem, aquela estrela que trouxe aqueles 3 reis lá do Afeganistão para visitar Jesus, representa o universo. Os anjos, a miríade de anjos aparecendo para aqueles 3 humildes trabalhadores, 3 pastores, que era a profissão mais humilde da Palestina, era ser pastor de ovelha, aparecendo naquela noite, transformando o céu, a noite em dia, com um brilho incrível, louvando ao Senhor, né? Anunciando que nasceu o Salvador. O que mostra para a gente isso? Representa o mundo espiritual. Então a gente vê, irmãos, quando aqueles reis magos mostram que eles se curvam diante do menino,
que nasceu, mostrando, apontando que todos os reis, todos os poderosos da terra irão se curvar diante de Cristo. É um plano de Deus perfeito, salvar a humanidade do pecado e da morte eterna. E repare que Deus usou dois aspectos que o mundo considera completamente desprezível, né? Primeiro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura. É uma coisa inacreditável. Coisa inacreditável. Deus usa as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. O Rei dos Reis, o Criador do universo, né? Nascer num local onde estavam cavalos, vacas, jumentos, e cumprindo a profecia que foi dada ao profeta Miqueias, coisa linda, no capítulo 5, no verso 2, quando ele fala: "E tu, Belém Efrata, a menor das cidades de Judá, de ti sairá aquele que governará Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde a eternidade. O Pai da eternidade nascerá nas cidades de Davi para cumprir aquela promessa que Deus fez ao rei Davi, que dele sairia o descendente, cujo reinado jamais teria fim." Deus é muito detalhista, irmãos. É muito detalhista. O Natal foi preparado antes da eternidade. É uma coisa fantástica. Por que Belém? Olha só, coisa incrível. José e Maria casados, Maria já no seu 9º mês de gravidez, na cidade de Nazaré, né? Morando lá em Nazaré. Davi era da tribo de Judá, né? E nasceu na cidade de Belém, mas morava já com a sua esposa na cidade de Nazaré, a 120 quilômetros de distância, a distância entre essas duas cidades. E Augusto, o primeiro imperador de Roma, né, que Roma era uma república, até ter uma guerra civil, Augusto vence e se torna o primeiro imperador de Roma, e os historiadores chamam isso de a plenitude dos tempos. Olha só, diz que Jesus nasceria na plenitude dos tempos. Augusto, vendo as suas legiões romanas espalhadas por todo o império, precisava pagar salário para os soldados. Então, como ele fazia isso? Ele determinava um censo em cada região conquistada, para que fosse cobrados impostos e pagasse as legiões. Olha só, irmãos. Nesse momento, Augusto determina exatamente um censo de todo o império. O governador da Judéia, Quirino, ordena então que todos os homens voltem para a sua cidade natal para fazer o censo. Então, José é obrigado a voltar para Belém. Mas ele está com Maria grávida, né? Tenta imaginar, uma mulher no 9º mês da sua gestação, todo o seu corpo dolorido, tendo que montar um jumentinho. Eles eram pobres, devia ser apenas uma montaria. José deve ter vindo a pé, vindo com ela uma viagem de 120 quilômetros, dormindo à noite, sabe lá aonde, para chegar na cidade de Belém e ficar procurando ali um lugar para sua esposa, para eles dormirem aquela noite, porque esperar até a própria gestação da criança ali, o nascimento, e não tinha nenhum lugar na cidade, porque a cidade estava lotada por causa do censo. Todo mundo voltando. E ele deve ter ido de lugar em lugar, de estalagem em estalagem, pedindo. E aí não conseguia, de repente, um dono de uma estalagem desse falou: "Olha, meu filho, eu tenho apenas um lugar aqui onde os animais ficam. Onde estão ali, tem uma manjedoura, é o único lugar que eu posso te oferecer." E ele vai para aquele lugar, não tinha outra saída. A Bíblia não fala que tinha uma parteira para ajudar Maria a dar luz ao seu filho. José deve ter ajudado no parto. E naquele momento, irmão, naquele momento incrível, né? Naquele momento inacreditável, aqueles pastores recebem aquela visita de milhões de anjos de luz, iluminam o céu para aqueles homens humildes e falam para ele: ó, nasceu na cidade de Belém agora o Salvador do mundo. Vão lá, vocês vão encontrar uma criança numa manjedoura, envolta em panos.
E eles saem correndo, entram dentro de Belém e devem ter ido de estalagem. Estalagem é aqui, aqui. Chegou um casal, uma mulher prestes a dar luz, deve ter perguntado, até que chegou naquela estalagem e o dono falou assim: sim, sim, eles estão ali, lá atrás, numa manjedoura, onde ficam os animais. E aqueles 3 homens entram em silêncio, humildes, privilegiados, privilegiados, trabalhadores, chegam perto e veem a criança e se ajoelham diante do Rei dos Reis e o adoram. Irmão, eu fico muito. Isso me toca demais isso. Se eu contasse essa história, se a gente não soubesse disso para qualquer pessoa, a pessoa essa louca aqui estará maluca. Como é que pode o rei do universo nascer numa condição dessa? Mas foi assim. Foi assim. Mostrar aquilo que o mundo despreza, para Deus tem muita importância. O segundo ponto que o mundo despreza, naquela época do Império Romano, era a morte na cruz. A cruz era reservada para os piores criminosos. Era reservada. Morrer na cruz era considerado para o pior tipo de ser humano do mundo. E para os judeus, que estava escrito na lei dos judeus, quem morresse pendurado no madeiro, numa cruz de madeira, era considerado maldito. E foi nessa situação que o Rei dos Reis morreu a morte mais desprezível, destinada aos piores criminosos do mundo. Filipenses capítulo 2 diz que ele se esvaziou da sua glória e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. É um escândalo para os judeus até hoje. Foi escândalo, loucura para os gentios. Por isso que João Batista, ao ver Jesus, dá um grito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma coisa tão fantástica, o Rei dos Reis. Como é que pode, irmão, nasceu pobre, numa família de um trabalhador, de um carpinteiro. Nada do seu ministério era dele, irmãos. Tudo era emprestado. O barquinho que ele usou para pregar era emprestado. Era o barco de Pedro. Repare, irmãos, a manjedoura onde ele nasceu não era dele. Não tinha nem dinheiro para apoiar o seu ministério, eram as mulheres que o sustentavam. O jumentinho que ele entrou em Jerusalém era emprestado. O túmulo que foi reservado para ele pertencia a José de Arimateia, não era dele. A única coisa que foi dele, irmãos, foi a cruz. Foi a cruz. E a única coroa que um rei merecia, o Rei dos Reis, foi-lhe dado uma coroa de espinhos. Então, irmãos, é naquela cruz que acontece a vitória de Deus. Por isso que Efésios 1, verso 10, diz que tudo está convergindo de volta para Ele, tanto nos céus quanto na terra. Cristo, o maior presente da humanidade. O maior presente. Cristo, sabemos, irmãos, Cristo nunca mandou celebrar o seu nascimento. Ele mandou celebrar a sua morte. Por isso que a Páscoa, né, quando acontece a morte do Cordeiro, né, quando Cristo morre naquela cruz, é realmente o que nós devemos celebrar, porque a partir dali uma nova humanidade passou a ser criada. O Espírito Santo veio depois disso. Ali ele rasgou o véu de separação. Então devemos, eu acho até que a contagem da humanidade tinha que ser, do ano, tinha que ser a partir da Páscoa, como os judeus fazem, o início do ano novo. Sempre é na Páscoa judaica. Mas resolveram contar o início, antes de Cristo, a partir do Natal, do nascimento. E o Natal, irmão, ele tem 3 grandes ações na nossa vida. 3 grandes ações. Primeiro, o passado. Né? Tudo que eu possa ter feito de certo, errado, você possa ter feito de certo, errado. Ah, pastor, cometi as coisas mais terríveis no meu passado. Tudo isso ficou na cruz do Calvário. O seu passado ficou na cruz. Totalmente na cruz.
Deus esqueceu completamente os seus pecados por causa do sangue de Cristo, né? Você se tornou uma nova criatura, segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, que tudo se fez novo. E o Natal também influencia o meu presente. Por quê? Porque ele enviou outro presente para nós. A presença do Consolador, do Espírito Santo, que vem nos transformando, que está agindo de forma poderosa sobre a igreja do Cristo, transformando pessoas em cada vez mais parecidas com a imagem do Salvador. Filipenses capítulo 4, 13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. Ele está trazendo a vida de santa do Cristo, a vida abençoada, né? Nos colocando como cabeça, não como cauda. Cristo continua o mesmo, continua transformando vidas, curando vidas, libertando vidas, reconstruindo vidas. É um presente maravilhoso para hoje. E o futuro? O Natal também mostra que é o presente de Deus. Nós seremos como Ele é. Teremos o corpo de glória, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todo esse mundo mal será completamente transformado quando ele voltar. Então, qual o significado do Natal? É triplo, né? É triplo. Naquela noite gloriosa, né? E eu volto aqui para essa passagem de Lucas que nós lemos, do que o anjo fala para Maria. Aquela frase de Maria é extremamente impactante. No verso 38, ela fala: Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua vontade. É uma mulher muito especial, por isso ela foi escolhida. Irmãos, não importa os meus planos, a minha vida, o que eu acho, meus sonhos. A minha vida não me pertence, nem a sua vida pertence a você. Se você entregou a sua vida a Cristo, né, a sua vontade, não importa mais. O que importa é a vontade dele. Porque é aquilo que Paulo fala, Cristo vive em mim. Né? Então, nunca perca esse espírito de ovelha do Senhor, de servo do Senhor. Tá? Que esse ano de 2025 que vai começar, faça uma virada da sua vida. Né? Faça que esse Natal seja que você nasça a cada dia uma nova criatura. E no dia de Natal, no dia 24, que é a véspera, celebre. Celebre com seus amigos, com a sua família, né? Decore a sua árvore de Natal, chame os seus amigos, dê presente, se alegre, porque um menino nos nasceu, como diz o profeta Isaías, 700 anos antes. Um menino nos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz.